Gustavo da Mina comprava ali, provavelmente se vocês me acompanham no Instagram, vocês viram que este livrinho aqui eu recebi da Editora Arqueiro. Tem até uma playlist aqui neste canal falando sobre Harlan Coben, um dos meus autores favoritos da vida. E eu amo os livros dele, claro que tem meus preferidos, né? Eu também comento sobre todas as séries que tem no Netflix, tem aqui no canal também, tem a coletiva que eu participei com ele, tem momento que eu conheci. Mas este livro aqui eu tenho uma ressalva a ser feita, ou uma observação que eu não gostei tanto assim não, viu, seu Harlan? E pode ser que isso seja um spoiler pra você, então por favor, se você liga pra spoiler e ainda não leu este livro, pula esse vídeo, tá? Combinado? Só pra dar o seu like, visto que você vai querer ver, e pausa agora. Vamos conversar sobre ele. Eu vou agradecer de antemão meu amigo Fernando Mercadante da Editora Arqueiro pelo envio do exemplar que chegou aqui em casa. E é sempre muito gostoso ler Harlan Coben e dividir com vocês. Bom, vamos falar sobre essa história. O Win, na verdade, é o nome do protagonista. E se você acha que essa história é sobre Miron Bolitaro, tão famoso, né, personagem de diversos livros, ele está no livro, mas ele não está diretamente no livro. Ele é citado diversas vezes, porque ele é o BFF do Win, que já apareceu em outros livros, mas que nunca teve tanta importância na história como essa aqui, em que ele é o protagonista real oficial. Se terão outros livros, eu acredito que sim, porque esse livro foi um sucesso, está sendo um sucesso de vendas, e o pessoal tá amando essa história. As notas no IMDb, tá vendo? No Scooby, no Goodreads, enfim, e na Amazon também estão muito altas, então o pessoal realmente curtiu essa história aqui. Bom, o Harlan Coben não é chovendo molhado dizer que o cara escreve bem, que ele engana a gente, que ele faz a gente se prender nas páginas querendo descobrir o que aconteceu, então eu não vou nem dizer que ele mais uma vez me ganhou por toda esse dom que ele tem de escrever bem essas histórias. Isso é óbvio, né? É um autorzaço. Bom, nessa história aqui, então, a gente vai conversar sobre... O nome dele todo é Windsor Horn Lockwood III. Ou Win, como ele é chamado o tempo todo. Ele é um cara muito rico, ele se acha meio acima do bem e do mal, sabe? E pode ser que você goste ou desgoste do personagem, porque ele é um personagem bem pedante e sabe que o dinheiro que ele tem consegue muitas vezes comprar ou acelerar as coisas na vida dele. Ele sabe do poder do dinheiro dele. Bom, o que vai acontecer logo nisso que a gente vai descobrir é que um homem na faixa dos seus 60 anos, eu esqueci o nome dele, mas tá aqui, o corpo é de Ray Strauss, né? Ray Strauss. É encontrado e é encontrado numa cobertura. E quando chegarem perto desse corpo, vão ter duas coisas que se referem ao Win. Um é um quadro dele que sumiu um tempo atrás, mas que pertencia à família dele. Outro, uma mala com as iniciais dele. Ou seja, tudo leva a crer que ele tá envolvido nessa história, que ele tá envolvido nesse lance. E esse cara que morreu, pra completar, ele ainda tem uma história com o passado dele, porque uma prima dele foi sequestrada um tempo atrás, foi estuprada no cativeiro. Enfim, eles sofreram bastante e esse cara tem uma conexão com essa história. Também vai ter uma conexão desse cara com um nome que eles dão de 6 da Jane Street. Eu achei bem parecido com os 7 de Chicago. Por quê? Porque eles são ativistas que lutavam por uma causa, mas eles acabaram se excedendo, jogando um coquetel molotov e algumas pessoas morreram. Então eles são procurados no mundo inteiro, né? São foragidos e esse cara é um deles. Então a gente vai acabar descobrindo sobre isso, tá? Outra coisa que é importante dizer, o Win, ele quando descobre isso, né, que é envolvimento e tal, ele vai atrás de qualquer forma, ele envolve várias pessoas e tal, pessoas que alugam o escritório dele, ele envolve muitas pessoas pra descobrir a verdade e provar a inocência dele. Quanto mais ele futuca ali a verdade, mais ele vai entender que nada do que ele achou que fosse é de verdade. Então isso é muito Harlan Coben, né, é muito envolvente, você acaba pensando uma coisa durante a história, achando que algumas pessoas estão envolvidas, mas depois ele dá aquele plot twist maneiro que te prende a atenção e que você fica, meu Deus do céu, não imaginei que fosse isso ou que fosse esta pessoa. Isso acontece facilmente nesse livro, mas como eu disse, pra quem conhece a história de Harlan Coben, as histórias dele, sabe que ele faz isso, né, com a mão nas costas, ele é muito bom nisso. Bom, outra coisa que eu anotei aqui pra vocês também cadê? Tá, o livro eu já botei. Diferente da maioria dos livros do autor, esse aqui tem detalhes muito violentos. Então, se você é sensível a conteúdo sobre violência, esse aqui tem um descritivo um pouquinho mais a fundo do que as histórias que a gente costuma ler do autor, tá? Então, fica aí o aviso também. Isso é ruim? Não. A mim não me incomodou, mas pode ser que incomode, né? Quem tem mais sensibilidade para essas cenas. Que mais que eu anotei aqui para vocês?
Agora a minha ressalva, porque eu não vou dar mais nada, senão eu vou acabar dando spoiler, e isso aqui eu acho que seria um spoiler também. Até tá marcado aqui. Lá na página 184, o Harlan veio aqui no Brasil, que eu saiba, naquele ano de 2014. Eu não sei se ele veio outras vezes, tá, gente? Que eu tenha visto desde que eu tenho blog, tudo que eu acompanho, assim, eu gosto dele desde a minha adolescência. Então, ele veio aqui em 2014. Ele veio em São Paulo, ele não esteve no Rio, pelo que eu sei, porque foi a Bienal de São Paulo. Ele veio muito rapidinho, autografou de muita gente, atendeu todo mundo, foi maravilhoso, né? Ele é muito simpático, mas depois ele não teve nenhuma visita ao Brasil. Nesse livro, em determinada parte, uma personagem vai dizer que o pai dela visitou o Brasil, né? Visitou São Paulo enquanto ele estava estudando em Nova York, né? E aí eles vão achar muito estranho isso dele ter visitado o Brasil, ter visitado exatamente São Paulo. É estereotipado na questão de que se você visita um país como o nosso, e isso é o que me desagradou, pode ser que não desagrade você, que ele é visto como um lugar onde as pessoas vão somente, né, e assim no meio, se a pessoa mora em Nova York, se ela vai pro Brasil é porque alguma merda ela fez e ela tá querendo fugir. Ah, fala, mas é verdade, muita gente vem pra cá porque aqui a justiça é frouxa. Gente, eu acho que quando você é de fora, você é um estrangeiro e escreve sobre um país, você precisa tomar cuidado com o que você estereotipa, né? Eu sempre lembro do Ricardo Darín falando por que não aceita ir pra Hollywood, nunca aceitou nenhum filme, porque sempre colocariam ele como traficante, como um chefão, como um mafioso, porque ele é argentino. E eu acho que Hollywood e os Estados Unidos, que é o país do Harlan Coben, faz isso muito. E ele faz nesse livro, mesmo que en passant, mesmo que só em 2 páginas, porque depois ela vai dizer, poxa, mas se ele foi pra América do Sul, eu imaginei que ele fosse pra ajudar. Nunca imaginei que ele fosse pra fazer coisas erradas e se esconder. Então vai mais uma vez, assim, eu acho que a gente tem todo um potencial de visitar um país e contar as histórias, né, daquele país sem estereotipar. E o Harlan, que eu me lembro, ele nunca falou do Brasil em outros... Pode ser que eu esteja errado, a minha memória não é das melhores, mas eu não lembro dele falar do Brasil em outros livros. Pode ser que tenha falado, sim, mas eu não lembro. Mas esse aqui me marcou bem por ter estereotipado. Exatamente uma coisa que eu não gosto que seja feita, ainda mais por estrangeiros, que quando é brasileiro que faz, ok, tá falando mal do seu... É aquela história, eu falo mal do meu filho, mas você não pode falar porque eu defendo meu filho. E é esse sentimento que eu tenho. Talvez porque eu trabalho também há muitos anos com estrangeiros, com expatriados, né, refugiados e tal, eu tenho um cuidado muito grande de estereotipar os países, de dizer, até tipo assim, porque ela é do Paraguai, porque tudo do Paraguai é falso. Eu acho que isso acaba machucando as pessoas, né, estereotipando, generalizando uma coisa que não é real. E que por mais que um país seja violento, tenha pobreza, ele não merece ser citado somente por isso. Então essa foi a minha ressalva com esse livro, realmente acho que o Harlan, né, pecou nessa parte. Não vou diminuir a nota dele exatamente, né? Vai levar ali as suas 4 estrelas que, né, no Scooby em todos os lugares. Mas fica aí a minha ressalva pra esse livro, porque foi algo que quando eu li eu falei, putz, né? Vai estereotipar assim na casa do caralho. Bom, é isso, gente. Vou agradecer vocês, né? E Arqueiro, como sempre, né? Pelo envio do exemplar, pela parceria linda, né? Que não é uma parceria exatamente, mas né, algumas ações que eu entro aí pra falar pra vocês dos livros. Não esquece de olhar na playlist os livros que eu já abordei, os filmes e séries que eu já abordei, baseados em histórias do Harlan Coben. Eu pretendo trazer muito mais Harlan pra vocês esse ano. Eu vou ficando por aqui, deixando um beijo grande. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.